Olá, meus irmãos, olá, meus amigos. Bom estarmos juntos novamente. Antes, porém, de falar da mensagem que eu tenho a lhes entregar, gostaria de dar um aviso. No próximo sábado, dia 23, nós temos um tempo de oração. Ao longo do dia, desde manhã cedo até no comecinho da noite, nós teremos períodos de oração dirigidos a cada 30 minutos por uma pessoa diferente. Você poderá entrar nessas salas de oração e orarmos juntos pelo nosso país, pela igreja, pelas necessidades que existem nos nossos dias de crise. Lembramos, é só você entrar na página da igreja, você pode poder ter acesso ao link que você entra na página e, consequentemente, estará orando junto com outros irmãos em Cristo. Seguramente nós vivemos uma crise significativa e eu diria que provavelmente é a mais dura crise da nossa geração. Eu me lembro quando eu era garoto, aí por volta dos meus 9, 10 anos, no tempo que antecedia a Revolução de 64, na minha cidade, Santos, eu não vi nada acontecer. Mas quando eu chegava em São Paulo, mais especificamente na Praça Júlio de Mesquita, eu me lembro de ver os traços do terror dos revoltosos. As pichações, algumas coisas destruídas. Em Santos, nada disso acontecia. Posteriormente, mudei para São Paulo. E em São Paulo, depois da Revolução, pude ver, olhar e identificar um aparato policial muito forte. Embora não soubesse, não podia discernir o que significava aquilo com a idade que eu tinha. Aquela foi uma crise importante que nós vivemos como país, tanto antes da Revolução como depois da Revolução. Andamos um pouquinho mais para trás e bem menos pessoas entre nós passamos pelos dramas da Segunda Guerra Mundial. Mas não é difícil encontrar uma pessoa mais velha e ouvi-la falar da alegria e das celebrações que aconteceram quando veio a notícia do fim da guerra. Aquela foi uma situação crítica, muito importante para a sociedade de uma forma geral. Mas nós, brasileiros, a nossa geração, que crise importante nós vivemos como essa? Uma crise que começa com um problema de saúde. Um vírus que praticamente não é conhecido, com manifestações na área de saúde que pouco são conhecidas, sem a terapia conhecida. Ameaçando mortes por onde passa, traz mortes e por onde passa chega a criar colapso no sistema de saúde. Mas não somente isso. É uma crise também para a ciência. O que efetivamente funciona? A criação de uma vacina. Qual o medicamento que vai poder ser usado e que fará efeito? O quanto as notícias são falsas ou verdadeiras sobre esse ou aquele medicamento? Nós vivemos um tempo de dificuldade, seja na área da ciência, seja na área da saúde, na economia. Estamos sendo afetados e eu acredito seremos muito mais afetados por essa crise toda. Nessa semana, nós pudemos socorrer um pouco mais de 100 pessoas que não têm o que comer. E essas pessoas, ao ganharem uma cesta básica, a alegria delas manifesta, gravada, registrada, impressiona. Porque não tem onde trabalhar e não tem o que comer. Não bastasse isso, no Brasil que nós temos, não bastasse isso, alimenta-se uma crise política de proporções importantes. Poderes exercendo um papel que é do outro poder. Grupos que não concordam com o outro grupo. Nós vivemos, eu diria, a nossa principal crise, ou principal crise dessa geração que nós pertencemos. O que isso traz? Em primeiro lugar, a ansiedade. Pessoas estão preocupadas. Vão perder o emprego ou não? O salário foi reduzido ou não? Vou pegar doença ou não? Vou morrer ou não? Junto com a ansiedade vem os medos. O medo da morte, o medo de ter um trabalho, o medo da violência. Ainda passamos por um isolamento. Não temos oportunidade de conviver com os nossos amigos, não temos oportunidade de conviver com as pessoas queridas. Estamos isolados dentro de casa. Isso também acaba afetando a nossa saúde emocional e mental.
várias pessoas têm entrado num processo de depressão. Índices de suicídio têm crescido. E, por fim, nesse ambiente todo, lares têm entrado num estado de guerra. A cidade de São Paulo considera a possibilidade de decretar a proibição de venda de bebida alcoólica, por conta de essa situação ter aumentado tanto a violência doméstica. É uma lástima, mas é uma crise que nós estamos vivendo. Vejam, como humanidade, como Brasil, eu creio, nós já vivemos crises piores. E se olharmos um tempo relativamente recente, nos últimos 100 anos, nós vamos ver crises importantes e que foram muito mais impactantes do que essa. Se voltarmos a cerca de 100 anos, vamos identificar a Primeira Guerra Mundial, em que morreram, segundo alguns cálculos, 10 a 30 milhões de pessoas. 10 a 30 milhões de pessoas. Se considerarmos a gripe espanhola, alguns calculam que naquela gripe morreram até 100 milhões de pessoas. Isso seria cerca de 1/4 da população mundial. 1 de cada 4 morreu com aquela gripe. E se considerarmos a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que nós chegamos a 100 milhões de vítimas por causa daquela guerra. Então veja, nós já vivemos como humanidade crises muito fortes e saímos delas. Nos nossos dias, à luz do que tem acontecido, as pessoas dizem: o mundo que conhecemos não será o mesmo. Ou, a vida retornará ao normal, mas o normal será outro. Eu gostaria de lembrar vocês que quando olhamos para as Escrituras e encontramos o povo de Israel, nós percebemos que eles passaram por crises importantíssimas e eles sobreviveram. Sofreram na mão de assírios, de babilônios, de gregos, de romanos. E saímos da narrativa bíblica e entramos na narrativa da história, vamos ver que sofreram com os árabes, com os europeus em geral, como espanhóis, portugueses, russos, alemães, ingleses. Poucos anos atrás, mais precisamente 70 anos, eles começaram uma nação e hoje são uma nação forte. Ou seja, viveram e passaram por uma experiência tão pesadas, tão críticas, menos críticas que as nossas, e eles sobreviveram. E nós estamos olhando para a nossa, com que perspectiva? Bem, a minha proposta para vocês hoje é nós abrirmos as Escrituras num livro específico das Escrituras e percebermos o que aquele livro traz sobre crise e aprendermos neste livro uma abordagem, uma mentalidade, uma visão que nós devemos ter sobre crise. Certamente a crise deles não era igual à nossa. O ambiente em que eles estavam não era igual à nossa. A relação deles com Deus não é igual à nossa. Mas eu diria que nós podemos olhar para aquela crise e entender uma série de coisas que nos envolvem, nos afetam hoje. Por isso, se você olhou no esboço, a minha proposta hoje, o nome dessa mensagem é Convide JL. JL é a abreviatura de Joel. Um livro que está lá perdido entre os profetas menores. Um pequeno livro de 3 capítulos. E eu queria que nós convidássemos Joel para trazer para nós uma mentalidade bíblica, cristã, judaico-cristã, que nos ensina a entender tragédias e nos ensina quais são as oportunidades e os desafios que elas nos colocam. Assim, eu gostaria de mostrar, pelo menos a maneira que Joel apresenta inicialmente, a tragédia que eles estavam vivendo. Veja, em Joel, capítulo 1, diz ali: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu.
Essa é a linguagem que ele emprega, a figura que ele emprega para dizer da crise que eles estavam vivendo. Ondas de diferentes espécies de gafanhotos devastaram o país. E ele descreve como o país foi devastado por essa onda de gafanhotos. O livro de Joel não nos dá pistas de quando isso aconteceu e especificamente a que ele se referia. Nós podemos fazer alguns exercícios e especular que foi aqui ou acolá. Mas independentemente de sabermos qual foi o evento ao qual ele se refere no livro, eu diria, eles tinham uma tragédia de proporções enormes, muito piores do que a nossa. Em primeiro lugar, eles estavam vivendo uma crise política. Veja, no versículo 6 do capítulo 1, Joel diz: uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Opa! Eles foram invadidos por um exército voraz, extremamente agressivo. O poder caiu. Aquele movimento que acontecia, o estado em que as coisas aconteciam, desapareceu com a invasão militar. Então aqui eles vivem uma total desestabilização por causa de um domínio externo. É lógico que isso trouxe problemas de ordem econômica importantes. Vejam, no versículo 7 ele diz: arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Ele olha para essa invasão como se os gafanhotos estivessem devorando tudo que estivesse no seu caminho. Então no versículo 10 ele diz: os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Então no versículo 11 ele diz: desesperem-se, chorem, fiquem aflitos pela cevada, porque a colheita foi destruída. Entenda, o problema econômico é tal que a orientação é desespere, chore. Então no versículo 12 ele diz: a vinha está seca. Adiante ele diz: as árvores se secaram. Então no versículo 6 ele diz: a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos. No 17 ele diz: as sementes estão murchas. Não tem pasto, os animais estão sofrendo. Não é difícil perceber a tragédia que aquele povo estava vivendo. Nós temos algumas dificuldades nos nossos dias. Temos uma parte da sociedade que está vivendo momentos difíceis, sem comida na mesa, sem trabalho para poder colocar comida na mesa. É extremamente crítico. Não é tão grave quanto aquela situação generalizada que Joel descreve aqui. Mas eles viviam uma crise que era política, uma crise que era econômica, e eu diria também, eles viviam uma crise religiosa. Veja, a crise religiosa não foi deflagrada por causa da invasão do exército. A crise religiosa já era uma realidade antes daquela invasão. Era realidade em termos de a seriedade que aquele povo tinha com Deus era nula. Eles não estavam buscando a Deus, eles não estavam buscando os valores de Deus, os princípios de Deus, eles estavam levando a sua vida independente de Deus, mas eles mantinham seus rituais, seus cerimoniais, seus cultos. A religião funcionava, e embora não tivesse o conteúdo de uma relação genuína e autêntica com Deus, eles iam, eles atendiam às reuniões, eles ouviam as palavras, eles gostavam das músicas. Mas com essa crise política e econômica, a religiosidade também foi afetada. Veja, ainda no capítulo 1, versículo 9, lemos: as ofertas de cereal e as ofertas derramadas
foram eliminadas do templo. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Veja, não tem o que ofertar para Deus. Não que eles o fizessem como uma oferta para Deus, eles mantinham aquele ritual e agora não dá para fazer mais. Os sacerdotes que vivem disso, estão nessa prática, agora eles estão tristes, eles não têm o seu papel exercido. Por isso no versículo 13 ele diz, ponham vestes de luto. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo. E com isso, ainda que aquele centro fosse um centro religioso comprometido, ele tinha o seu papel social, mas tinha muito pouco daquilo que era uma relação com Deus. Então no versículo 16, na segunda parte, ele diz, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus. Vejam, uma crise política, uma crise econômica, uma crise religiosa e uma crise que eu diria social. A tristeza impera naquela sociedade. Guardadas as devidas proporções, considerando que as causas que os levaram à crise são diferentes das nossas, considerando que também o compromisso que Deus tinha com Israel era diferente do compromisso que Ele tem com a sua igreja nos nossos dias. Ainda assim, eu diria, nós podemos olhar para o livro de Joel e aprender com Joel algumas coisas. Uma crise como aquela e a crise como a que nós vivemos hoje é uma oportunidade. É uma oportunidade ao povo de Deus. Oportunidade para o povo de Deus em quê? Primeira oportunidade que eu quero considerar com vocês é que uma crise, ela nos oferece a oportunidade de reconhecermos a soberania de Deus. Veja, eu gostaria de olhar com vocês o que o homem comum via naquela circunstância daqueles dias. Então vejam, aqui no capítulo 2, do versículo 2 em diante, ele descreve o que aconteceu e que todo mundo vê. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima. No versículo 3 diz, diante deles o fogo devora. No final do 3 ele diz, nada lhes escapa. No versículo 4, eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Versículo 6 diz que os povos se contorcem diante dele. No versículo 7 fala da ação militar deles. Eles atacam como guerreiros e escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha sem desviar-se do curso. Vejam, nesses versículos, Joel destaca aquilo que quase todo mundo vê. Existe um exército bem preparado, bem treinado, bem disciplinado, que está invadindo a terra. Ele reconhecia isso. E hoje nós não temos dificuldade de reconhecer isso. Nós já sabemos a origem desse vírus. Sabemos que ele vem da China. Alguns disseram, vem de um mercado pelo fato de as pessoas consumirem morcego. Outros falam, foi um vírus que foi retrabalhado na sua genética dentro de um laboratório. Alguns creem que isso foi intencional, alguns acreditam que isso foi acidental. Nós não sabemos exatamente qual a versão. Mas nós sabemos que é um vírus com a sua origem, que alcançou o ser humano e tem causado o estrago que tem alcançado. Nós não sabemos muito mais coisas, mas isso nós sabemos. Mas o profeta, ele enxerga mais do que simplesmente um exército chegando. E nós, como povo de Deus hoje, nós temos o privilégio, a oportunidade de enxergar que é mais do que simplesmente um vírus. Veja, no capítulo 2, versículo 11, o profeta diz, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército.
Eles viam o exército, eles sofriam com o exército, mas o profeta diz aqui, o exército é de Deus. Podia ser um exército inimigo de Israel, e era. Mas é Deus quem está mobilizando esse exército. Veja, no final do versículo 25, ele diz, o meu grande exército que enviei contra vocês. Ele fala desse exército de gafanhotos, de espécies de gafanhotos que se sucedem e que estão devorando a terra. Deus diz o seguinte, o meu grande exército que enviei. Então vejam, Joel enxerga que não é simplesmente um exército chegando. Não são simplesmente homens treinados chegando. Não é simplesmente uma onda de gafanhotos chegando uma atrás da outra. Ele reconhece aqui que tem um Deus por trás disso, um Deus que é soberano. Há quem queira defender a Deus como se ele precisasse de defesa, dizendo que Deus não é tão soberano assim, que Ele não pode todas as coisas. Mas se você assume isso, você vai ter que jogar sua Bíblia fora, porque a Bíblia fala claramente que é Deus que está por trás dessas crises. Ou Ele permite, ou Ele mobiliza, mas o fato é que tem a mão de Deus. E esse Deus não somente é soberano, em todas as coisas que acontecem, como no final das contas, todo mundo há de prestar contas para Ele. Falando de um evento futuro, no capítulo 3 de Joel, ele diz no versículo 2, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei. No versículo 12, então, ele diz, nesse mesmo capítulo, despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações. Não somente Deus é soberano nesse momento, sobre as coisas que acontecem, como Deus é o supremo juiz, que um dia, todos nós, todas as nações, prestaremos ou prestarão contas diante de Deus. As pessoas não estão fazendo o que elas querem, elas vão prestar contas diante de Deus. Pode nos parecer que Deus está ausente de tudo isso. Meu Deus, o que está acontecendo? E Deus está dizendo, eu sou soberano. Sou eu que trago. Sou eu que julgo. Não são simples fatos. Nós podemos especular quais são as razões de Deus e podemos identificar várias boas razões. Uma série de ídolos que a nossa sociedade acredita estão se caindo, prostrados no chão, por causa da sua impotência. Há um Deus provedor, um Deus soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas. E essa crise é uma oportunidade de nós voltarmos para as Escrituras e percebermos o nosso Deus está acima, por trás de todas as coisas. Uma segunda oportunidade que todos têm é a oportunidade de buscar a Deus. Não que eu acredite que necessariamente pelo sofrimento todas as pessoas voltarão a Deus. Não, muitas pessoas com sofrimento recrudescerão e ficarão mais ainda resistentes a Deus. Mas é uma oportunidade para várias pessoas buscarem a Deus. Há uma oportunidade de no sofrimento estar mais sensível, mais aberto para ouvir o que Deus tem a falar. Assim, vejam no versículo 14 do capítulo 1, ele diz, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades de todos os habitantes do país no templo do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. No versículo 19, então, ele diz, a ti, Senhor, eu clamo. Para aquele povo, aquela era uma oportunidade, não só de reconhecer a soberania de Deus, mas era uma oportunidade de buscar a Deus. Há uma ordem para buscar a Deus, e nós vemos aqui o profeta clamando a Deus. Essa é uma oportunidade
para nós clamarmos a Deus, nos voltarmos mais a Deus. As coisas estão apertando, as coisas estão ficando piores. Nós podemos nos voltar para Deus, e nos voltar para Deus de que maneira? Veja o que ele diz no versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Aquele povo mantinha suas tradições, seus rituais, mas o coração deles estava longe de Deus. E o que Deus diz a eles é o seguinte: eu quero o coração inteiro de vocês. Eu não quero um pedacinho de vocês. Eu não quero a sua boca. Eu não quero você quando está no culto, no domingo. Eu quero você todo, o coração todo, em todo o tempo. Então é uma oportunidade de nós buscarmos a Deus, mas uma oportunidade que nós buscamos a Deus e que nós nos consagramos todo o nosso coração. Não é um simulacro de consagração. Não é uma parcela de consagração. Deus diz: me busca, voltem-se para mim de todo o coração. No versículo 13, então, ele diz: rasguem o coração e não as vestes. Deus quer dizer assim: eu não estou querendo com a aparência de vocês. Não vou me impressionar com os gestos de vocês. Eu me impressiono com um coração rasgado diante de mim. Humilhado diante de mim. Reconhecendo quem eu sou. Arrependido do caminho que tem levado longe de Deus. Ele diz no versículo 16: reúnam o povo, consagrem a assembleia. Hoje nós não temos nem o privilégio de reunir o povo, exceto virtualmente. Mas a ideia é o povo de Deus se voltando para o Senhor. Quando propomos, no próximo sábado, temos aquele dia de oração, é a ideia de nós nos reunirmos em torno do Senhor. E baseado no texto de Joel, orarmos ao Senhor. Buscarmos o Senhor com o coração rasgado, com o coração inteiro dedicado ao Senhor, com o coração confiante num aspecto do nosso Deus. Veja, no versículo 13 ele diz: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então no 14 ele diz: talvez ele volte atrás, arrepende-se ao passar e deixe uma bênção. A ideia de voltarmos para Deus, de orarmos a Deus Ele é misericordioso. Senhor, tem misericórdia, poupa-nos dessa ação que justifica uma penalização da tua parte, um castigo da tua parte, para que a gente chegue ao arrependimento. O profeta diz: quem sabe Ele afasta isso e coloca diante de nós a bênção dEle. Uma tragédia como a que nós vivemos hoje é uma oportunidade de nós buscarmos a Deus com o coração inteiro, quebrado diante dEle, clamando por misericórdia. Vejam, uma crise é uma oportunidade de nós reconhecermos a soberania de Deus. Uma crise é uma oportunidade de nós buscarmos a Deus. E uma crise também é uma oportunidade de nós vislumbrarmos a misericórdia e a restauração do Senhor. E isso em todos os níveis. Vejam, no nível político, sim, no nível político. No capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril. Opa! Aquilo que era destruição, Deus está dizendo: sou eu que vou dar conta desse exército que eu trouxe, eu levo embora.
o vírus que enxergamos que chegou, tem um Deus soberano por trás, que permitiu que ele chegasse. Mas também é soberano de tirar quando ele quiser. E na vida daquele povo tinha a promessa o quê? Eu vou fazer isso com vocês. Eu quero que haja o resultado da vida de vocês, com a disciplina que eu estou dando, é o que ele dizia para aquele povo. E nessa ocasião, com a crise que nós vivemos, nós podemos olhar para o propósito que Deus tinha na vida deles e nos agarrarmos a isso. Buscá-lo, buscar sua misericórdia, buscar consagrados a Ele, buscarmos, sabendo que é Ele quem restaura, inclusive a política. Economicamente, Ele também restaura. Veja, dos versículos 21 a 26 do capítulo 2, começando pelo versículo 22, veja o que diz: não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. No final do versículo 23 ele diz: Ele lhe dá as chuvas de outono, Ele lhe envia muitas chuvas. No 24 diz: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. No versículo 25 ele diz: eu vou compensá-los. No versículo 26 ele diz: vocês comerão até ficarem satisfeitos. Aquela crise que eles viviam, que alguns só enxergavam um exército invasor e a destruição, era uma crise que Deus também prometia tratar com ela, superá-la, recolocar a ordem política, recolocar a ordem econômica, recolocar a bênção de Deus sobre aquele povo. Eles podiam vislumbrar o que de bom Deus quer fazer na situação da crise e após a crise. Eles podiam enxergar a ação de Deus na política, eles poderiam enxergar a ação de Deus na economia, e eles podiam também enxergar, conforme o profeta revela, a presença de Deus na vida do povo. Veja, no capítulo 2, versículo 27, ele diz: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Deus apontava para uma oportunidade, para uma situação em que a presença de Deus fosse notória, evidente. Na crise podemos questionar a presença de Deus, pode faltar a visão da manifestação de Deus, mas Deus está dizendo: eu quero estar com vocês, eu vou estar com vocês. Versículo 16 ele diz: mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. No versículo 21 ele diz: sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Vejam, Deus aponta para uma manifestação naquelas circunstâncias. Uma manifestação da bondade de Deus, da presença de Deus, da restauração vinda do Deus soberano e misericordioso. Ninguém gosta de crise, mas a crise é uma oportunidade. Oportunidade de reconhecermos a sua soberania. Oportunidade de reconhecermos que esse Deus que está no controle, Ele restaura. Oportunidade de reconhecê-lo o quanto Ele é misericordioso. A questão é: como é que nós vamos sair dessa crise? Em alguns países que já saíram dessa crise, eles demonstram para nós algumas coisas. Coreia e Austrália demonstraram que após a crise,
o número de suicídios e de divórcios aumentou significativamente. Nós já sabemos do aumento do número de divórcios no nosso país, de suicídios no nosso país, da violência doméstica que está acontecendo nesse momento. Um estudo sobre as pandemias anteriores revela o seguinte: após uma pandemia, os homens se tornam mais perversos. Então eu estou convencido que a sociedade em si, ela não sairá melhor disso. Historicamente ela sai pior. E se nós olhamos para a sociedade, o que está acontecendo, nós não vemos sinais dela melhor. Mas você não tem que seguir essa ordem. A grande pergunta é: o que é que faz diferença para você? Você que é povo de Deus, entenda isso. Você pode descansar no fato de que Deus é soberano. Você pode descansar no fato que Deus é sábio. Você pode descansar no fato de que Deus é bondoso. Nós estamos numa crise, mas Deus continua sendo soberano. Você pode não entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, até quando vai acontecer isso. Mas você pode dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor é soberano. Eu reconheço que o Senhor sabe o que faz e que deixa acontecer. Eu te louvo por isso. Eu te agradeço. Porque na condição atual, mesmo nessa situação, a tua bondade é uma verdade. Podemos estar reclusos dentro de casa, temos nossos temores. Mas eu não tenho dúvida que existem ganhos que a sociedade toda tem. Mortes de diversos tipos foram reduzidas por essa pandemia. O meio ambiente agradece pelas melhores condições que eles estão. As percepções de finitude do ser humano estão mais nítidas nessa crise. Então, o que nós devemos fazer? Além de lembrar e descansar na soberania, na sabedoria e na bondade de Deus, quero convidá-lo a que a oração seja uma parte da sua vida. Que você clame a Deus. Que você consagre o seu coração inteiro a Deus. É aqui que vem a diferença. A diferença acontece a partir da sua vida com Deus. Se você for levado pela enxurrada desse mundo, você vai estar entre os mais perversos, mais amargos. Mas na sua relação com Deus, você pode buscar a misericórdia de Deus. E quando você é alguém que leva realmente Deus a sério, com seu coração totalmente consagrado a Ele, nós podemos experimentar aquilo que Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que dizem e confessam a Deus, mas é que amam a Deus. E o Senhor Jesus definiu o que é amá-lo. Diz que é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É aquele que está levando Deus a sério de tal forma que a sua vida é marcada por obediência. Meu irmão, minha irmã, nós podemos olhar para essa crise e com o nosso convidado de hoje, Joel, temos a perspectiva certa dela. E nós também olhando para Joel, nós podemos identificar essas oportunidades. E não podemos perdê-las. Volte-se para o Senhor. Rasgue seu coração. Consagre-o a Ele. E o louve. Ele está no controle. Ele é sábio. E Ele é bondoso. Que essas verdades sejam para nós um
um paradigma, um modelo, uma inspiração, como olhamos para essa crise. Nós não estamos largados, perdidos ou abandonados. Estamos ainda no meio das trevas, podemos não entender detalhes dela, mas isso não muda a realidade. Que quem é o nosso Deus, e que vale a pena confiarmos e descansarmos nele. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a tua palavra e traçando o paralelo entre o que Joel viveu e ensinou, que nós possamos assimilar aqui hoje a mensagem que o Senhor tem para nos dar, o recado que o Senhor tem para nos dar. Ó Pai bondoso, inspira-nos a visão que a tua palavra traz e que isso implique em consagração plena e completa a Ti. É o que eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.